Muito bem, então vamos dar continuidade à compreensão de quem nós somos, tá? De quem nós somos. E nós somos, então, uma igreja apostólica embasada na visão de Jerusalém, implantando o reino de Deus em nosso território, através da visão celular no modelo dos 12, influenciando nossas geografias pela restauração dos princípios bíblicos. Na semana passada, eu falei sobre o que é uma igreja, que é o nosso entendimento sobre o que é uma igreja. Parece muito óbvio, mas as pessoas andam meio confusas sobre o que é uma igreja. E aí, eu já tinha falado com você sobre o que é um apóstolo e o que é uma igreja apostólica. Porém, eu fiz mais 2 vídeos. Tem então um playlist que depois no final eu vou mandar para os grupos aí, um playlist. Nesse playlist tem então o que é uma igreja apostólica e o que é um apóstolo, tá? Então, o que é um apóstolo é um vídeo de aproximadamente 20 minutos. E o que é uma igreja apostólica é um vídeo de 8, 9 minutos que ficou. Então, assista esses vídeos que você vai ter. Eu já falei sobre isso, mas está de uma forma organizada, com slides, de uma forma muito clara, e você pode compartilhar para outras pessoas. Hoje, nós vamos falar sobre implantando o reino de Deus em nosso território. Eu vou falar porque a visão de Jerusalém, e a teologia da restauração, a qual a visão de Jerusalém é ligada, eu já falei para vocês nas reuniões presenciais. Então, eu vou fazer também 2 vídeos, um sobre a teologia da restauração, outro sobre a visão de Jerusalém, mas não vou repetir aqui na reunião ao vivo. Agora, o que nós vamos falar hoje? Implantando o reino de Deus em nosso território. Aí depois eu vou falar sobre as geografias, a restauração dos princípios bíblicos, e aí vamos entrar no processo da visão celular no modelo dos 12. Ok? Tá? Agora, veja bem, hoje nós vamos falar sobre conquistando os territórios. E eu quero falar sobre o que nós queremos dizer quando dizemos que a nossa igreja ela tem por objetivo, por ser apostólica, conquistar os territórios e como conquistar os territórios. Que territórios são esses? Do que estamos falando ao falarmos de conquistar os territórios? Muito bem, o que nós chamamos de territórios a serem conquistados? Então, o território, nesse conceito, ele se refere às pessoas que habitam em um determinado lugar. Então, se refere a nações, se refere a estados, cidades, bairros, vilarejos, ruas, quarteirões, comunidades. Poderíamos até aqui falar em tribos, né? No caso, em locais, as pessoas que moram naquele local. Então, falando de nós aqui, Planalto, onde estamos inseridos, o nosso território aqui é o território do Planalto Médio, gaúcho. É o Planalto Gaúcho, esse é o nosso território atualmente. Ele pode ser expandido para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, pode ser expandido. Mas o nosso território é esse, né? O território em que a IBN, Lugar de Vida, está inserida. Agora, cada pessoa, e aí que eu quero falar com você, para que você o meu objetivo para você é que nessa ministração de hoje, você consiga entender qual o território Deus está chamando você para conquistar. Que território cabe a você conquistar? Qual o território que Deus te chamou para conquistar? Bom, então, ao falar de territórios, falamos das pessoas que moram em um determinado espaço territorial. Ok, mas além disso, tem um outro significado que damos para território, que se refere ao grupo de pessoas com características ou comportamentos semelhantes. Então, falamos de territórios como um lugar e falamos também de territórios como um grupo específico de pessoas. Como assim? Por exemplo, famílias. As famílias. Né? Ao meu território a ser conquistado são as famílias. Eu coloquei aí etários, faixa etária. As pessoas costumam dizer assim, essa faixa etária de idade, faixa etária já é de idade, se é etária, é de idade, né? Aula de português? Sim, porque geralmente as pessoas falam, né, porque é para cada faixa etária de idade, etária já é de idade, né? Como se dissesse,
cada faixa de idade, né? Mas faixa etária. Então, por exemplo, tem pessoas que vão ter um foco em ganhar crianças, conquistar crianças, outros adolescentes, outros jovens, outros adultos, idosos, terceira idade. Poderíamos aqui também colocar, eu acabei não colocando aqui também, mas por gênero, por sexo. Então poderíamos ter pessoas, por exemplo, que são chamados para conquistar as mulheres para Jesus. Outros são chamados para conquistar os homens. Outros. E aí vão grupos, porque aí podem ser grupos sociais, né? Grupos sociais. As pessoas que moram em favelas, Deus me chamou para ganhá-las. As pessoas que têm tal necessidade. Grupos profissionais, né? Grupos profissionais. Grupos, por exemplo, existem ministérios, como a DONEP, por exemplo, que são especialistas em ganhar empresários para Jesus. E dentro dessa ideia, nós temos as redes. Temos redes por faixa etária, né, como temos redes de crianças, de adolescentes, de jovens, homens, mulheres, adultos, que aí também tem a rede por faixa, por sexo, rede de homens, rede de mulheres, mas também vai ter a rede de casais, pode ter a rede de terceira idade, pode ter a rede de empresários, pode ter a rede de solteiros, o que mais? De empreendedores ou empresários, enfim, né? Isso, então quer dizer, essas diferentes redes, elas expressam, né, esse conquistar de diferentes territórios. Estudantes, né, estudantis, eu coloquei aí, né, até pouco tempo aí tinha o pessoal, não sei como é que está, agora como é que ficou, tá tudo parado, né, mas o pessoal estava fazendo célula na universidade, então pode ser para determinados grupos, por necessidades, então pessoas que precisam de ajuda por causa das drogas, pessoas que precisam de ajuda por questões, sei lá, das mais diversas, né, das mais diversas necessidades, né? Tem igreja que tem rede para os divorciados, enfim, por hobbies, né? Por hobbies, então você vê, por exemplo, os atletas de Cristo, ao mesmo tempo para um grupo profissional, mas ao mesmo tempo busca alcançar aqueles que gostam de futebol. Então a conquista do território ela se dá a um determinado grupo de pessoas. Ok, até aí? Bom, então o que é isso que nós estamos falando de território. Agora, o que significa conquistar o território? É ganhar as vidas para o Senhor Jesus, consolidá-las na fé, de forma que vivam uma nova vida pautada pelos princípios do reino de Deus. É disso que estamos falando quando dizemos assim, temos que conquistar o nosso território, temos que conquistar Passo Fundo, temos que conquistar Carazinho, temos que conquistar o Planalto Gaúcho para o Senhor. Significa que nós queremos ganhar as vidas para o Senhor Jesus, consolidá-las na fé de forma que elas vivam a nova vida em Cristo, pautada pelos princípios do reino de Deus. Assim também por grupos. Vamos ganhar as mulheres grávidas para Jesus. Vai ter um trabalho focado em mulheres grávidas. É uma forma. É um trabalho específico, mas o objetivo é o mesmo. Ganhá-las para Jesus, consolidá-las na fé, de forma que elas vivam a nova vida em Jesus, pautada pelos princípios do reino de Deus. Isso que é conquistar os territórios. E agora vamos falar de como conquistar os territórios. Como conquistamos o território? Para conquistar os territórios para o Senhor, nós precisamos de duas coisas. Claro, isso é uma simplificação para a gente entender, né? Mas nós precisamos de duas coisas. Unção e estratégia. Unção e estratégia. Qual é o território que Deus te chamou para conquistar? Ou qual é o grupo social que Deus te chamou para conquistar? Ou qual é a região da cidade? Talvez Deus te chamou para conquistar um bairro, para conquistar uma rua, um quarteirão. Deus te chamou para conquistar um grupo.
né? Deus te chamou para conquistar um espaço. Ok, você precisa de duas coisas. Você precisa de unção e de estratégia. E agora vamos falar sobre o que é a unção que a gente precisa para conquistar o território e o que é a estratégia. Vamos ver aqui. Unção. Como conquistamos o território? Com unção. Unção é a capacitação divina para realizar algo para Deus. É Deus capacitando uma pessoa para algo. Nós vamos ver na Bíblia que Deus chama homens, chama Noé e capacita ele para ser o construtor da arca. Ele nunca tinha construído uma arca antes, eu nem sei se ele sabia construir ou não, mas ele recebeu uma unção de Deus para aquilo. Nós vemos Moisés recebendo uma unção de Deus para conduzir o povo para a terra prometida. Nós vemos Josué recebendo uma unção de Deus para conquistar a terra prometida. Né? O próprio Senhor Jesus, ele disse, né, ele leu o texto de Isaías, né, tomou para si o texto de Isaías, quando ele se apresenta como Messias lá em Nazaré, e ele lê o texto e ele diz, o Espírito de Deus está sobre mim e ele me ungiu para, e aí vai a lista do para quê ele foi ungido ali, né, para anunciar o ano aceitável do Senhor, por liberar os cativos, e aí vai a lista, né, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, ele recebe uma unção, é uma capacitação divina para realizar a obra de Deus. Como a obra de Deus depende da ação divina, tá? A obra de Deus, ela depende da ação divina. Não se faz a obra de Deus na força do braço, simplesmente. Depende da ação divina. Então é Deus quem capacita os seus obreiros, eu coloquei os seus trabalhadores, né, os líderes da obra dele, para ganhar e consolidar vidas. É Deus que nos capacita. Primeiro ponto que nós temos que entender. E aí vem um equilíbrio. Ao mesmo tempo eu preciso de unção, ao mesmo tempo eu preciso de uma estratégia. A unção vem de Deus. Eu preciso buscar que Deus me unja. E eu também preciso buscar de Deus a estratégia correta, né, para isso. Então vamos adiante aqui. Vamos adiante aqui. Deixa eu ver. Então, como recebemos unção? Primeiramente, a gente recebe unção quando a gente recebe o chamado de Deus. Quando Deus chama, ele unge. Davi recebeu o chamado para ser o rei de Israel e foi ungido como futuro rei de Israel. Deus chama os seus profetas e os unge. Né? Então, o chamado de Deus vem acompanhado da unção para tornar aquele chamado em realidade, para efetivar, para tornar eficaz aquele chamado, né? para que ele seja realizável. Né? Então, o chamado de Deus, a vida de santidade, a vida de obediência a Deus, isso traz a unção de Deus. Quando nós obedecemos a Deus, somos abençoados, somos revestidos da unção de Deus. A vida de oração, de jejum. Então, a oração, o jejum, a consagração, tudo isso está ligado a ser cheio da unção de Deus, a ter realmente esta unção. O estudo da palavra, quanto mais nós nos revestimos da revelação e do conhecimento da palavra, maior também o fluir da unção. Também os dons do Espírito Santo fazem parte da unção. A pessoa recebe um dom de curar os enfermos, dom para pregar, dom para ensinar, dom para expulsar, né, discernir os espíritos, para expulsar os demônios, enfim, os dons do Espírito Santo. E aí, quais são os dons que Deus te deu? O teu chamado e a tua unção estão bastante ligados aos dons que Deus te deu, que Deus dá o dom justamente por causa do chamado e por causa da unção que ele está derramando. Palavras proféticas, imposição de mãos. Na imposição de mãos, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, dizendo que Timóteo deveria reavivar o dom que tinha sido dado a ele pela imposição de mãos de Paulo e das demais lideranças. A unção com óleo. A unção com óleo é o ato profético, é o ato físico da unção espiritual.
Então, essas coisas que nós precisamos entender que dentro disso aqui está como receber a unção, porque para conquistar os territórios que Deus nos deu, nós vamos precisar de unção e estratégia. Deus tem um chamado para que a gente conquiste o território, ele nos dá a unção, mas tem a nossa parte em estarmos ali prontos para recebermos essa unção. Além disso, a estratégia ou as estratégias. Estratégia é a forma sábia de agir para conquistar as vidas, para ganhar e para conquistar almas. O texto ali eu corrigi no slide e achei que tinha sido corrigido aqui, ele está errado aqui ainda. Mas é a forma sábia de agir para conquistar vidas, para ganhar vidas e para consolidar vidas para o Senhor. Olha só, Provérbios 11:30, o que ganha almas é sábio. O que ganha almas é sábio. E da mesma forma que 1 Coríntios 9:22 mostra o apóstolo Paulo colocando essa sabedoria em prática. Ele diz, fiz-me de tudo para todos, ou para com todos, conforme a tradução, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, ele usou estratégias, ele usou sabedoria no agir dele para ganhar as almas para Jesus. Qual é o território que você é chamado para conquistar? É a tua família? É a tua rua? A rua ao redor da tua célula? É o teu bairro? É a cidade? É uma cidade? É um estado? É uma nação? São os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, os da terceira idade? É um grupo profissional específico? É um grupo que gosta de uma coisa específica? Ou é um grupo que tem um problema, uma necessidade específica? Qual é o chamado de Deus para a tua vida? Para quem é que você é enviado? Você é enviado para quem? Até quem? Até que lugar ou até que pessoas? E dentro dessa questão da estratégia, né, vou falar algumas coisas agora sobre a estratégia. Primeira coisa de uma estratégia é conhecer o território. Para ganhar vidas, é importante conhecer as crenças daquelas pessoas ou daquele território, o que aquelas pessoas acreditam, os valores, o que é importante para as pessoas, os medos deles, os sonhos, as necessidades, os problemas que eles enfrentam, os gostos, do que eles gostam, o estilo de vida, a linguagem, a maneira de falar. Algumas coisas aqui para a gente entender que, na verdade, o conquistador de territórios ele é um estudioso. E quando eu falo estudioso aqui, não estou falando necessariamente de, pode ser, melhor ainda se for, né, alguém que gosta de ler, de fazer cursos, de estudar. Também. Mas o que eu estou falando aqui é um estudioso no sentido do observador. Daquele que consegue observar as pessoas e entender a cabeça das pessoas. Porque conhecer as pessoas é fundamental para a gente ter acesso para com as pessoas. Eu me lembro quando eu viajei de Tel Aviv até Paris, do lado de um casal de judeus assim, praticantes, né? E eu vim tentando falar inglês e tentando falar de Jesus para eles. Então dentro do pouco que eu conheço das crenças, dos valores, do estilo de vida, da linguagem de um judeu, então eu procurei achar as palavras. Eu sabia que se eu dissesse Jesus é o Filho de Deus e o Salvador do mundo, não conectava com eles. Então eu dizia para eles que eu creio que Yeshua é o Messias de Israel. Então eu tentava dizer para eles, eu acredito que Yeshua é o Messias de Israel. Mas antes disso eu me conectei com eles mostrando as nossas festas bíblicas, as nossas danças com bandeiras de Israel, assim, fui demonstrando o meu amor por eles, a minha admiração por eles e tal, para conseguir me conectar. Então, mas isso só foi possível por causa de algum nível de conhecimento que eu tinha. Então, é muito mais
fácil ganharmos pessoas para Jesus dentro do nosso território do que entrar em um outro território que nós não conhecemos. Entenda, queridos, fazer missões é muito importante, fazer missões é muito lindo, fazer missões é maravilhoso. E algumas pessoas são de fato chamadas para fazer missões transculturais. O que significa missão transcultural? Quando a pessoa sai do seu território, do território que ela conhece, as crenças, os valores, os medos, os sonhos, as necessidades, gostos, estilo de vida, linguagem, ela conhece aquela cultura, ela conhece aquela realidade, aquela língua, e ela sai e vai para um outro povo para conquistar aquele território, falando de Jesus, ganhando a alma para Jesus, ensinando a palavra de Deus. É muito lindo, é poderoso, é maravilhoso, acontecem coisas extraordinárias, há testemunhos extraordinários e algumas pessoas têm esse chamado. Agora, o grande chamado de Deus para cada um de nós, é conquistarmos o nosso próprio território. Jesus veio como um judeu para os judeus. Ele conquistou primeiramente aqueles que eram, né, tanto que ele fala quando a mulher sírio-fenícia, né, vem, né, que hoje seria Síria e Líbano, né, ela vem para pedir o milagre. Ele diz, não, eu não fui enviado senão aos da casa de Israel. Ou seja, eu não estou preocupado, eu não vim aqui primeiramente pensando em ser um missionário transcultural, eu vim aqui primeiramente pensando em conquistar o meu próprio território. Ele nasceu e se criou na Galileia, ele forma uma equipe a partir da Galileia, ele passa quase todo o ministério dele pregando nas cidades e nos vilarejos da Galileia. Então, a conquista do nosso território é algo que nós precisamos ter esse entendimento. Quem eu sou? Como eu faço para ganhar as pessoas que são como eu? Esse é o primeiro ponto. Você, com certeza, tem mais facilidade para ganhar pessoas que são como você e que olham para você e veem em você o modelo do que elas querem. Olham para a tua vida, para a tua fé, para o teu casamento, para aquilo que tu faz e olham e dizem assim, eu quero isso também para a minha vida. Eu quero isso. E se conectam. Então, essa é a primeira coisa da estratégia. É mais fácil, porque no nosso próprio território a gente já conhece as crenças, a gente conhece os valores, já conhece os medos, os sonhos, as necessidades, os gostos, o estilo, a linguagem. Então é a primeira coisa que nós precisamos entender, que conhecer o território é o passo número 1 da estratégia para conquistar. E aí, na sequência, criar conexões com o território. No reino de Deus, a conquista de territórios para o reino ela se dá por influência, não por violência. Então é preciso influenciar de dentro. Como assim? O que eu estou falando? Numa guerra, digamos, um Império Romano. O Império Romano, quando ia conquistar territórios, eles cercavam os territórios e eles obrigavam os reis a se dobrarem e a se renderem e a pagar impostos para Roma e aceitarem fazer parte do império. Caso eles não aceitassem, eles eram atacados. Então, Roma se utilizava de todo o seu poder, do poder do seu exército, da força, para impor o Império Romano, impor a autoridade do imperador nos territórios. No reino de Deus, a gente faz isso no mundo espiritual. Pela guerra espiritual, pela batalha espiritual, a gente expulsa os demônios, a gente chama à existência o reino de Deus no ambiente, a gente faz atos proféticos, a gente guerreia, expulsa as potestades espirituais, repreende o mal, pede perdão pelos pecados, estabelece no mundo espiritual, através dessa conquista
pela autoridade espiritual, pelo poder espiritual, pela força espiritual, a gente limpa o território, a gente conquista o território. Porém, para com as pessoas não é assim. Para com as pessoas é por convencimento, é por influência, é por o Espírito Santo trabalhar e aquela pessoa vir a fazer parte do reino de Deus. Então, a nossa estratégia não é uma estratégia de cercar e atacar. A nossa estratégia é de entrar e influenciar de dentro. Então, como é que você vai se conectar com as pessoas do território que Deus te chamou para conquistar? Como é que você tem se conectado? Então, eu fiz algumas perguntas para você. Eu fiz perguntas sobre qual é o território que Deus te chamou para conquistar. E aí você pode perguntar, tá, mas eu não posso conquistar outro território? Pode. Inclusive a Bíblia diz assim, sede fiel no pouco e sobre muito será colocado. A Bíblia diz que aquele que é fiel, Deus acrescenta mais. Então, conforme você vai sendo fiel em conquistar o território que Deus te chamou, que te inseriu, Deus vai te ampliando para novos territórios. Mas a primeira coisa que eu te perguntei é qual é o território que Deus te chamou para conquistar. A segunda coisa que eu te perguntei é sobre a unção. Como é que está o nível da unção? Os dons, a unção. Você está buscando a unção? Terceira coisa, quais são as estratégias? Quais são as estratégias? Você tem se conectado, tem entendido e se conectado com o povo que faz parte desse território que Deus te chamou para conquistar? E por fim, apresentar Jesus de forma que faça sentido no território. Apresentar Jesus de forma que faça sentido no território. Olha só, tem os pontinhos aí no meio do versículo, porque eu tirei umas partes assim para ficar menor aí, caber aí, né? Mas olha só o que está lá em 1 Coríntios 9, 20 a 22. Tornei-me judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para com os que estão sem lei, ou seja, os gentios, os que não são judeus, tornei-me como sem lei, como se fosse sem lei. Aí ele fala, não, mas eu estou debaixo da lei de Cristo, mas fiz como se eu não tivesse. A fim de ganhar os que não têm lei. Com os fracos, tornei-me fraco, ou me fiz de fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para, de alguma forma, salvar alguns. Então, o apóstolo Paulo teve essa estratégia de entender os gentios e ganhar gentios, entender judeus e ganhar judeus, entender os sábios e ganhar os sábios, entender os simples, os fracos e ganhar os fracos, entender os fortes e ganhar os fortes. Ele, por entender, ele sabia apresentar Jesus. Ele foi na Grécia e apresentou Jesus de um jeito para os gregos. Para os macedônios, ele apresentou Jesus de outro jeito. Para os romanos, ele apresentou Jesus de outro jeito. Para judeus, ele apresentou de Jesus de outro jeito. Outro Jesus, não o mesmo Jesus. O que ele trouxe, porque Jesus, para o doente, ele é o médico. Para o injustiçado, ele é o advogado e o juiz. Para o faminto, ele é o alimento. Para o sedento, ele é a água. Jesus mesmo, ao falar para os que trabalhavam com ovelhas, ele disse que ele era o bom pastor. Para os pescadores, ele disse, vos farei pescadores de alma. Então, ele apresentava o evangelho, ele apresentou o evangelho para as mulheres, dizendo da dracma perdida, da mulher que varria a casa para achar a dracma. Né? Ele falou para crianças, falou para adultos, falou para pecadores, falou de formas diferentes para cada pessoa, e assim ele apresentou Jesus para a pessoa conforme a linguagem que a pessoa estava precisando ouvir. E isso faz com que a porta daquele território se abra para que o evangelho entre. Então, quando nós falamos que nós implantamos o reino de Deus dentro do nosso território, que é isso que nós fazemos como igreja, é isso que nós estamos fazendo. Estamos como carazinhenses implantando o evangelho em Carazinha, como passofundenses implantando o evangelho em Passo Fundo, né? E assim vamos, né? Conquistando de dentro. Somos, na verdade, cidadãos do reino dos céus. Somos representantes, somos apóstolos, somos enviados a conquistar o território.
Então, nós muitas vezes ficamos confusos, tá? Mas afinal somos carazinhenses, passafundenses, gaúchos, brasileiros ou somos cidadãos do reino? Somos cidadãos do reino, mas temos que nos portar, nós temos que nos apresentar como cidadãos desse mundo para ganhar as vidas desse mundo. Quando eu falo desse mundo, não estou abrindo brecha para o pecado, estou abrindo brecha para a conexão. Porque quantas pessoas oram para ganhar a sua família, mas estão desconectadas da sua família? Quantas pessoas oram para ganhar os jovens, mas estão desconectados dos jovens? Oram para ganhar mulheres, mas são desconectadas das mulheres. Oram para ganhar a cidade, mas são desconectadas da cidade. Então nós precisamos nos conectar para poder ganhar e para poder ter a linguagem e a estratégia adequada para alcançar. Amém? Essa é a nossa palavra de hoje. Depois vamos falar sobre o reino de Deus, né? Eu falei sobre conquistar o território para o reino de Deus, então depois falarei sobre o que é o reino de Deus.